Olá pessoal, bem-vindo à Cartolística com Jaqueline Almeida. Então, lembro que eu prometi a todos um resumozinho sobre as leis do sistema constelar. Eu lembro muito bem que eu prometi isso, já tem um tempinho. Sempre venho, protelando esse momento, mas não é por falta de querer, é porque realmente meus dias são corridos, minha noite também, mas assim, eu tenho meu tempo, a minha família, tenho meu trabalho, enfim. Ok, sobre isso tá ótimo. Então, eu não sei se vocês sabem, eu não trabalho nessa área, mas gosto muito. Quando comecei a aplicar na minha vida, muita coisa começou a melhorar. Lembrando que é uma disciplina, lembrando que o melhoramento, o exercício é individual, embora nós usamos em todo o grupo. Quem são os grupos? Quem são essas pessoas? Quem são essas coisas? Quem são esses movimentos? Em nossa família sanguínea, em nossa família inicial, em nossa família dual, no trabalho, entre as amizades, no seu social, enfim, em todos os nichos. Esses são os grupos, ok? Não trabalho, mas gosto muito, leio quanto posso em relação a isso. Sigo algumas pessoas aí nas plataformas do YouTube, pessoas que você percebe que tem um know-how bem legal. E quem veio trazendo essa leitura, porque já existia esse movimento em alguns lugares do mundo, quem fez essa leitura foi um ex-padre, que se chama Bert Hellinger. A partir desse princípio, dessa pessoa, que hoje já falecido, ele veio algumas vezes no Brasil, trouxe essa releitura do que ele aprendeu no meio onde ele viveu, tanto quanto padre, depois como um terapeuta, vamos dizer assim, e entre outras funções que ele exercia. Então vamos lá, vamos começar com as 3 leis do sistema. Primeiro é hierarquia, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Bora lá. Pertencimento. Todos pertencem ao meio. Quando você nasce em uma família, independente se você vinga ou não, ou seja, se você é um aborto, natimorto ou uma criança que nasce para a vida, se tornando aí um adolescente, um adulto, você já pertence a essa alma familiar, a esse sistema. Você pertence. E isso a gente tem que tomar, querendo você ou não, já que eu fui fruto de um estupro. Você pertence a esse pai, independente se você conhece ou não, e a essa mãe, independente que você goste ou não. Eu tenho um caso que eu tive algumas oportunidades de conversar com essa pessoa, que ela odeia a mãe porque permitiu que ela vingasse, e que foi um trabalho muito grande dessa mãe, porque a mãe de horas ela rejeitava o ventre, rejeitava essa gestação por ter sido fruto de um estupro. E essa filha começou a odiar a mãe a partir do momento que ela sentiu que a mãe tinha horas essa rejeição. Ora, é muito desafiador você saber que está gestando algo fruto de uma maldade dessa, de um movimento desse, É cruel, Mas a filha, ela também trouxe essa mágoa dentro dela de que ora a mãe rejeitava, ora a mãe acolhia. Natural, Pessoas, meus amores, é muito natural, Nos coloquemos no lugar dessa mãe. E a
filha também não sentia liga com nenhum espaço masculino. Ela simplesmente, ao mesmo tempo que ela não dava bem com o seu lado emocional, afetivo, ela também não sentia que a vida dela tinha algum espaço no lado masculino. Bom, mas não vamos nos destroçar muito não, desmembrar muito não, senão a gente perde o foco das 3 leis. E eu tô falando do pertencer. Você pertence à sua família. Você está dentro de uma família. Então, todos têm o seu lugar. Quem veio primeiro? A mamãe ou o filhinho? Quem veio primeiro foi os pais. Os pais veio primeiro do que o filhinho. Então, esse filho tem que respeitar e honrar essa família. Esse papai, essa mamãe. Achar que eu cresci, eu não concordo muito bem com as coisas que me foram dadas pelos meus pais. Ok. O que eu faço com isso? Eu simplesmente dou a gratidão, externo a minha gratidão por ter tido pais que me doaram tempo, a vida, me deram a vida, e isso não tem como retribuir, e nós vamos descobrir isso lá no equilíbrio. São leis, pessoal, que ao mesmo tempo que elas são únicas, assim, cada um tem o seu nicho, no ciclo da vida, elas se tornam uma catraca, que uma precisa da outra para ter o equilíbrio, para que essa catraca rode com toda a engrenagem certinha, não crie ruídos, não crie desafios. Então vamos lá. Então essa família que você pertence tem que acontecer o local do quem veio primeiro e quem veio depois. Quem veio primeiro respeita e ouve quem veio quem veio depois olha para o que vem primeiro. Papai e mamãe, honra e gratidão por todo o ensinamento. Mas já que hoje já tenho 25 anos, eu já tenho uma estrutura, eu não concordo muito. Gratidão pela vida, pai e mamãe. Gratidão. Eu gostaria muito que o senhor e a senhora me abençoassem para que eu siga o meu caminho e vou fazer um pouquinho diferente. Meus irmãos também importam. Quem veio primeiro é o mais velho, o meio, o começo, o mais novo e aí sucessivamente. Eu não posso, dentro de um sistema familiar, dentro da empresa, entre os amigos, não posso de maneira nenhuma, porque senão eu vou desequilibrar todo o sistema. Eu não posso me colocar no lugar do mais velho, tomando atitudes, né? Enfrentamento, né? Que é o confronto, né? Eu não posso querer tomar o lugar do mais velho. O mais velho vem e dá para o mais novo, ou pro do meio para o mais novo, e do meio dá para o mais novo. Seja um ensinamento, né? Não concordo com o que o meu irmão mais velho me ensinou. Gratidão. Dentro de mim eu falo gratidão. Posso falar para ele, gratidão pelo que você está me ensinando, mas eu gostaria que você me abençoasse, vou fazer um pouquinho diferente. E assim sucessivamente, tá certo? Dentro de um relacionamento, a partir do momento que eu me uno a uma pessoa, eu sei que eu vou pertencer a essa pessoa, como essa pessoa vai me pertencer dentro de uma união, né? Onde ele e eu, né? Ou os dois, cada um tem que olhar para a família do outro como pertencer a esse grupo também. Independente, exemplo, essa pessoa a qual você se uniu já teve uma outra família e tem filhos que vêm junto com essa pessoa. Essa pessoa aqui não pode, de maneira nenhuma,
olhar mais para os filhos que vêm dessa relação, ou seja, os mais novos, e esquecer esses aqui. Sempre tem que ter o equilíbrio do quê? Tá vendo que as coisas começam, o equilíbrio entrou já lá no pertencimento e dentro da hierarquia também, né? Eu pertenço a um grupo a qual a hierarquia de quem vem primeiro respeita, quem vem por último tem que respeitar quem veio primeiro. Vocês percebem que já encontra aí, né? Já estão encontrando aí para poder juntar tudo as leis que se visivelmente, né, para quem tem um olhar terapêutico, ou mesmo quem lê um pouco e estuda as leis, percebe distinguir nos grupos como está ali a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Então, se eu tenho uma família que tenho 2 irmãos mais velhos, eu não posso me posicionar como os meus irmãos mais velhos, como não posso, né, ter o confronto disso. Meus pais me deram a vida, eu tenho que honrá-los e respeitá-los. Mesmo que eu queira fazer algo diferente, eu tenho que ter o respeito, a honra, a gratidão, porque eu recebi algo deles. E com isso eu crio força a partir do momento que eu respeito. Lembrando que o respeito, a gratidão é algo genuíno, né? Não é você falar assim, eu respeito de boca para fora, porque o sistema não se confunda, o sistema não entre no equilíbrio. Tem que ter essa honra de fato. Bom, vamos lá. Então eu pertenço agora à família do meu marido, à família da minha esposa. Tem que ter esse equilíbrio de que, se ele já vem com filhos, ele não pode de maneira nenhuma deixar de dar atenção, nem você corroborar com que isso aconteça, porque a confusão vai acontecer nesse núcleo que foi formado agora, né? Ele tem que ter a consciência de que os filhos tidos lá na primeira relação vieram primeiro do que os que tem aqui nessa relação. Eu sei que isso cria muita confusão. Por quê? A mulher fala assim, mas dá mais atenção para os seus filhos que tá lá nessa relação agora e esquece dos seus filhos aqui. E isso acontece numa confusão e cria um desequilíbrio muito grande. Aí já entra o quê? O dar e o receber. Vocês percebem que começa a fundir as 3 leis do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio? Então vamos lá. Eu vivo falando, né? Já que você vive falando lá nos seus vídeos, principalmente quando fala do campo afetivo, de trazer crenças que a gente absorve lá na nossa criação dos nossos pais. Muitas famílias, né? E não tá errado, lembrando que no universo não existe a palavra certo e errado, existe o movimento, a energia. Elas ensinam para os filhos, né, muitas vezes, olha, não confia nunca no homem, dependendo da criação, não confia nunca no homem. O homem vai querer, né, primeiro ir com sede na parte sexual, né, vai querer, nananana. E você que se cria ali na sua adolescência até a sua forma adulta. E começa a criar essa história como una. E aí não acredita em homem nenhum. Aí você tem um primeiro relacionamento. Você traz essa memória de que homem não presta, não confia em homem. Inconscientemente, você vai movimentar a sua relação ou por excessos de ciúmes, ou por excessos de desconfiança, ou por medo. O que vai acontecer? Você inconscientemente vai fazer com que aquela relação vá embora. Como? Simplesmente você cria ruídos. Ou você arruma outra pessoa lá fora, ou você cria um clima muito pesado diariamente através de desconfiança, ciúmes, ou
você desgasta muito rápido da relação, você arruma de qualquer maneira, inconscientemente, que ele vá embora. Ou muitas vezes você movimenta uma relação tão cheia de desafios que ele vai embora. Arruma outra pessoa, aí você fala, poxa, eu dei tanto naquela relação, mas ele foi embora e ainda arrumou outra, me traiu. Se ele foi embora e te traiu, ou te traiu e foi embora, a relação teve um corte. Inconscientemente poderia ter sido esse corte que você estava trabalhando, porque aquele homem não era confiável, aquele que mamãe falou, aquele que papai falou. Outra situação é quando um dos lados arranja um triângulo. Aí quando também duas regras, ou você não colocou, né, não quebrou as crenças ou padrões que você já tinha. O que é um padrão? Padrão é quando lá na família dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, ou mesmo dos seus irmãos mais velhos, houve muita traição. E você não se desvincula, você soube da história, muitas vezes nem sabe da história. Se você já que todo relacionamento cai em traição. Muitas vezes você está na alma familiar a traição e acaba todas as relações caindo em traição. Então tem que ter um estudo, é único, pessoal, não é receita de bolo. Cada um tem a sua digital. Portanto, cada um tem ou não a sua crença limitante, o seu padrão de repetição, né? E isso leva a situações às quais a gente não entende. Eu faço tudo certinho já que tem na relação. E simplesmente degringola. Uma outra situação que pode degringolar uma relação, eu tô dando exemplos de relações afetivas, mas pode ser relações de todas essas formas. Uma outra forma que pode degringolar as relações são da lei do equilíbrio, do dar e do receber. O que difere um pouco essa lei do dar e receber, a lei do equilíbrio, com pais e filhos, ok? Porque os pais dão a coisa mais importante que tem, que é a vida para os filhos, pra gente, a gente recebe dos nossos pais a vida. E não tem como a gente dar a vida pelos pais, porque se torna um desequilíbrio também. Qual é a forma da gente pagar, dar, né? Não é pagar, é dar pro pai e pros pais para ter o equilíbrio. É ir pra vida, é ir formar a nossa família, é ir construir nossa vida profissional, a nossa vida, é ir pra vida, é olhar pra frente, sabendo que tem aqui e tem aqui do lado direito a parte masculina, a parte esquerda do lado feminino, a força dos pais que nos impulsionaram pra vida e nós estamos indo pra vida. E aí, né? E o que agora entra, e nesse pedacinho aí agora já entra das pessoas que ficam aí, deu 30 anos, 40 anos, ainda moram com os pais, né? Essas pessoas ainda não conseguiram receber a força para ir para a vida. Então, entrando na lei do equilíbrio, do dar e receber, se eu estou num relacionamento, duas pessoas, onde um dá e o outro recebe, consequentemente, esse que recebe, dá e o outro recebe. Na parte positiva, o que isso significa? Se eu dou um agrado para o meu companheiro, para minha companheira, para o meu parceiro, eu tenho que receber que ele me dê também um agrado. Isso, qualquer tipo de agrado. Qualquer. Eu fiz uma comidinha mais caprichada, né? Eu cuidei, eu abracei, eu acarinhei, né? Eu fiz um jantar a dois, levei lá para uma férias. Eu também tenho que retribuir. Muitas pessoas falam assim, Jaque, o meu companheiro, a gente tem um relacionamento a dois, e os dois sustentam a casa. Só que ele ganha 150% a mais do que eu recebo.
obviamente ele dá mais. Como é que fica essa relação? Muitas vezes a gente não pode dar no financeiro, mas o que a gente faz? A mulher geralmente é assim, né? Hoje em dia não tem muito esse negócio de mulher e homem, mas assim, em relação a essas coisas, por quê? Porque eu vejo muito homem também fazendo serviço doméstico, dando as crianças, enfim. Não pode dar mais certinho no financeiro, né? Digamos, 50% do meu salário vai para os custos da casa, né? E 50% dele também. Só que os 50% dele é bem mais do que os meus 50%. Então, o que eu faço para chegar no equilíbrio? Eu contribuo mais na casa através de uma comida, uma faxina, né? Eu cuido dos filhos. Acaba, né? Que a relação um ou outro demanda mais, né? Enfim, de uma forma que entre em equilíbrio. Agora, isso é certo quando ele me chateia ou ela me chateia, ela faz alguma mágoa, alguma coisa? Não, não é a mesma coisa. Na parte negativa, quando, né, aquele seu parceiro foi lá pro futebol às 3 horas da tarde e chegou meia-noite, porque de lá ele deu escadinha no bar e não te avisou, não atendeu seu telefonema, você tá, ó, pé da vida com ele, o que você vai fazer? Você vai fazer algo também que de certa forma chateie ele, mas de uma forma menos. Sempre de uma forma menos. Porque esse menos, e ele pode fazer uma coisa também, de você que chatear, e menos, e menos, e menos, e menos, zera a conta do negativo. Não é para ficar batendo de frente, como por exemplo, ele fez isso, você fez algo menos, e ele ficou com raiva, ele foi outra coisa, aí você... Não é para ficar esse choque. Ele fez isso, te chateou, você entendeu, aprendeu, ficou chateada, faz algo menos. E ali cessa as brigas. É como se estivesse dado um equilíbrio. Se houver outras situações de negativo, exemplo, passou o dia do seu aniversário e ele não lembrou. Então, acata um dia importante para ele, não é que não lembre, mas não dê tanta importância. De certa forma, você não fez o como ele fez. Você fez menos, você lembrou, porém não deu tanta ênfase. O negativo tem que ser sempre menos, porque senão não há amor. Jaque, por que é a relação quando existe traição? Ambos, que eu vivo falando e que entra em choque em todo mundo, né? Ambos têm responsabilidade. Na verdade, tudo nós temos responsabilidade. Entra-se numa discussão muito ferrenha quando a gente fala isso. Os terapeutas, muitas vezes as próprias pessoas, né, clientes, né? A gente não pode falar de terapeuta, a gente pode falar paciente, tem que falar clientes que vêm procurar, vêm com já uma ideia de estar sendo vítima de uma relação. No entanto, não. Nós estamos falando de 2 adultos tendo uma relação. Então, se 2 adultos têm uma relação, ambos têm. Independente que eu sou a mulher mais maravilhosa possível. Tá certo? Não. Você já entrou num desequilíbrio. Aí quando eu dou, eu sou a mulher, olha, Jaque, eu sou carinhosa, eu não sou ciumenta, ele chega, tem um jantar assim quentinho, maravilhoso, eu não sou de brigar, e aí você acaba se anulando fazendo demais e não espera receber a cada ação sua o dar dele ou dela. O que acontece? Quem recebe demais se sente menos. Se sente cada vez menos. Essa conta vai ficando assim, como se você fosse no mercado, comprasse R$100, né? Aí você ficou com um crédito menor, né? Aí você vai comprar mais R$100, fica com crédito menor. Mas vai lá, compra mais 200, fica com crédito menor. Chega aqui e você fala, meu Deus, tô devendo demais. O que eu vou fazer? Vou pagar essa conta e vou embora. Nunca mais eu volto nesse mercado, não quer saber. Isso quando paga. Muitas vezes nem paga. Ou seja, isso quando a relação aqui que você fez assim, a pessoa foi embora e falou, tchau, obrigada. Tá muito pesado, porque você só dá. Então, entra no desequilíbrio.
E isso não é para ser feito com desamor. Ah, você não me deu presente, eu também não vou... Não, deixa que a pessoa entre numa conclusão, né? Ah, pessoa, eu te dei um presente. Comprei uma blusa de, exemplo, R$70. A pessoa achou legal. Foi um dia de comemoração, um dia do meu aniversário. Vou esperar meu aniversário e, óbvio, né? E são os movimentos comuns da vida, né? Um jantarzinho, um carinho, um afeto, né? A pessoa te deu atenção naquele momento de tensão sua. E esse lance do dar e receber. Poxa, aquele dia que ele estava precisando, ele saiu do trabalho mais cedo e veio me consolar. Por que não hoje eu fazer um jantarzinho legal para ele? Quando ele chegar do trabalho, vai ter um jantarzinho esperando por ele. São trocas do dar e do receber. As traições acontecem por muitas situações. Tem crenças dentro da família, tem padrões que se repetem, né? Tem o lance aqui do desequilíbrio do dar e receber. Tem o pertencer, que você está com ele, mas não quer de jeito nenhum pertencer à família dele. Detesta a sogra, odeia o sogro. Discorda com qualquer coisa que aconteça lá na família dele ou lá da família dela. Então, isso quer dizer que você não pertence a essa família. E cada vez essa pessoa aqui vai te olhar como uma pessoa diferente. Como também o pertencer independe. Antigamente, menos do que hoje, pelo menos o que a gente sabe, antigamente se excluía muito, né? As pessoas que tinham problema mental, que tinha problema com bebida, né? Que era marginal, né? Que era ex-penitenciário, detento, né? Enfim, hoje em dia é coisa mais tranquila, mas antigamente as pessoas simplesmente tiravam da família. Hoje ainda existe, né? Hoje ainda existe. Principalmente quando são pessoas antissociais. Quando é alcoólatra, quando é drogado, quando é perturbado mentalmente. Coisas que são dados como ovelhas negras. E que é super importante, a gente falar isso em outro momento, super importante numa construção familiar. Aí, digamos que eu tenho uma família, e dessa família eu tenho um tio meu, que ele é drogado, mas eu nunca convido ele para o evento social, não conto com ele, né? Não, eu tenho... você tem quantas tias? Eu só tenho uma tia só. Aí você descarta o tio porque ele é um alcoólatra e de repente você não quer incluir aquela pessoa, porque se falar o nome a pessoa sabe, aquele alcoólatra que vive ali na rua, jogado, deitado, enfim. Ou um drogado, ou um ex-detento, ou uma pessoa que tem problemas mentais. No seu sistema, daquela pessoa, você que está excluindo aquela pessoa e a família vão pagar esse preço. E geralmente são os nossos filhos. Geralmente pode ser um irmão mais novo. Geralmente pode ser um enteado. Que vem para cobrar essa exclusão. Repetindo esse movimento. Você entende o porquê não se pode excluir? Você tem que pertencer com tudo que tem dentro. Se na sua família só tem drogado, só tem alcoólatra, só tem... Você tem que pertencer e honrar. Não precisa conviver se você não quiser. Mas dentro do seu coração, da sua alma, você tem que entender que você pertence a esse núcleo. E gratidão. E por algum motivo, Senhor, eu tenho que aprender algo. Não é necessária a convivência se você não quiser. Mas você tem que entender que você pertence a esse núcleo familiar e que tem que ter gratidão porque algo está sendo curado e para ser ensinado. Quando uma ovelha negra aparece na família, ele está num sistema de cura de outro sistema.
que faz parte do seu todo, da sua árvore genealógica. Porque você não é só seu pai, sua mãe e seus irmãos. Você é os pais, 50% do seu pai, 50% da sua mãe, que porventura é 50% do seu avô, 50% dos seus avós, e aí fazendo uma grande árvore. Olha, tanta gente que teve que existir, que veio primeiro antes de você. Pessoal, de certa forma tentei pincelar um pouquinho. Desculpa se eu não consegui ser objetiva, sucinta o suficiente. Se houver dúvidas, paulatinamente eu venho aqui, né? Eu vou buscar, se eu não souber responder, eu vou buscar em livros, eu vou buscar em pessoas que eu conheço, que entendem um pouquinho mais, e vou buscar para poder a gente esclarecer aqui e devagar, né? A gente começar a fazer as nossas curas internas. A gente entender que a gente pertence a uma família, a uma alma grande, uma alma maior, que é a nossa árvore genealógica, e que tudo é como tem que ser. E a gente tem que também entender que quem vem primeiro sempre temos que respeitar. Como também o dar e o receber é super importante para que exista o equilíbrio. E nisso, a catraca da vida, com essas 3 leis, elas se juntam, se fundem de uma forma e que, se a gente entender isso, a catraca da vida roda, que é uma bênção. E vai, a gente flui com todas as nossas partes da nossa vida bem, felizes, saudáveis, alegres, tá certo? Então, fico aqui, deixo, né, esse pouquinho para vocês, né? Mas se cada um colocar um pouquinho aí, fica legal pra gente entender, pra gente aprender, né? Tantas coisas que foram ditas aqui, se vocês souberem colocar na vida de vocês, tantas coisas vocês vão se desvencilhar, vão desacorrentar, vai buscar a cura. Existe o Ho'oponopono, né? Também, os Ho'oponopono são frases repetidas, feitas, que a gente consegue destravar, quebrar, desamarrar situações as quais a gente, na nossa vida, a gente não entende nem porquê, que aquele ciclo se repete, aqueles padrões se repetem, as crenças tomam de conta, e algum nicho da sua vida aí não anda. Tem muitos Ho'oponoponos, né? São frases feitas, né? Me perdoe, sinto muito, muito obrigado, gratidão, eu te amo. Tem todos. Olhem, busquem aí. Olha, vale muito a pena. E eu tô falando isso porque eu estou neste caminho e estou vivenciando isso. Muita coisa eu estou quebrando em minha vida que me amarrava de certa forma. E hoje eu já posso dizer que eu estou no movimento de cura. Então, se está sendo bom para mim, com certeza vai ser bom para você também. Tá certo? Muito bom esse encontro, muito bom estar com vocês, muito bom estar voltando com vocês. E eu espero que vocês todos gostem dessa pequena pincelada que eu dei. Tá bom? E aí a gente volta, coloca lá, deixa seu like, coloca lá também num comentário se você qual é a sua dúvida, já que eu não entendi X coisa, vou buscar pra estar de volta com vocês aqui, ok? Também dê ideias, o que vocês querem que eu dou uma pincelada também? Coisas que muitas vezes vou saber e se não sei, vou buscar saber também, ok? Gratidão.